Olá, pessoal. Meu nome é José Ferreira Prata, eu sou professor de modelagem avançada de banco de dados e nosso vídeo de hoje vai abordar projeto de banco de dados, né? Algumas dicas muito importantes de como elaborar esses projetos de uma maneira bastante eficaz, né? Nós vamos abordar principalmente a descoberta das entidades, os relacionamentos, as cardinalidades e o mapeamento do modelo conceitual para o modelo lógico. Vejam, tudo isso depende de uma coisa muito importante, que é o levantamento de dados. Sem um bom levantamento de dados, a gente não consegue fazer um bom projeto. E projeto de banco de dados é a mesma coisa que um projeto de um edifício, um projeto de um produto. É lógico que cada um tem suas particularidades, mas na realidade nós sempre precisamos de informações para que esse projeto seja bem elaborado. Então o levantamento de dados é uma coisa muito importante. Ele vai dar origem aos requisitos de projeto. E esses requisitos de projeto é que vão garantir que no final nós tenhamos um bom projeto, né? Então, essas dicas objetivam facilitar a vida de vocês. Nós vamos abordar, então, como a gente pode descobrir de uma maneira fácil as entidades, né? Entidades é uma abstração das informações que vocês vão querer guardar, né? E o projeto conceitual de banco de dados é uma abstração inicial para a gente depois evoluir para outros projetos, para o projeto lógico, projeto físico e para a implementação de fato dos dados no banco de dados. Vejam, como é que a gente pode ajudar vocês a descobrir as entidades, né? Porque sem você começar com isso daí, vai ser impossível fazer um bom projeto. Bom, procure primeiro os substantivos. Procure primeiro os substantivos. Procure os substantivos no levantamento de dados, nos requisitos. Esses substantivos, eles vão ser os objetos do projeto. É através dele que nós vamos conseguir saber o que nós queremos guardar. Veja, se você estiver fazendo um projeto de uma empresa de engenharia, onde você queira guardar dados de engenheiro e de projeto, como é que você consegue descobrir que você precisa ter uma entidade engenheiro, que você precisa ter uma entidade projeto? É óbvio que você vai descobrir nos requisitos. Mas isso daí está no meio lá daquela papelada, no meio daquelas informações, no meio daquele levantamento. Fica difícil. Quando é duas entidades só, até que fica fácil. Mas quando são muitas entidades e você não conhece bem o negócio, a coisa fica complicada, né? Então você pode fazer algumas perguntas básicas para descobrir se aquele substantivo vai se tornar uma entidade ou não, né? Então, vamos lá. Procure os substantivos nos requisitos. Identifique tudo aquilo que precise manter informações. Faça as seguintes perguntas. Preciso guardar informações disso? Primeira pergunta. Se você precisa guardar informações disso, significa que você provavelmente vai transformar aquele objeto, aquele substantivo, numa entidade. Haverá, durante o tempo, né, que aquele projeto existir, que aquele banco de dados existir, muitos disso? Se sim, provavelmente está reforçado o fato de aquilo vai ser uma entidade. Isso tem mais que uma propriedade? Se sim, ou seja, propriedades vocês entendam como atributos. Se sim, se você respondeu afirmativamente essas três perguntas, significa que isso é uma entidade, que você quer guardar informações daquilo, que você vai precisar daquilo para o seu projeto de banco de dados. Respondendo essas três perguntas, né, nós voltamos para os pontos que a gente já tratou, que é o levantamento de dados, a descrição dos requisitos, descoberta dos substantivos. Esses substantivos serão objetos.
quero guardar informações desses objetos e também tenho que procurar objetos que não são visíveis no levantamento de dados, nos requisitos. Aqueles objetos que você descobre que precisa guardar informações, mas eles não estão descritos. Isso daí depende muito da capacidade também do projetista de descobrir esses objetos. Vamos avançar. Depois de descobrir essas entidades, nós precisamos descobrir quais são os principais atributos dessas entidades. Vamos precisar descobrir o atributo identificador. O que é o atributo identificador? O atributo identificador é aquele atributo que define aquela entidade de maneira única. Não haverá outra linha, outro registro com o mesmo número daquele atributo, com a mesma informação daquele atributo. Isso é importante para a gente distinguir uma linha, ou seja, um registro do outro registro. Exemplo, o RA de vocês, por exemplo. O RA de vocês é um atributo único. Só vocês têm aquele número. Porque se outro pudesse ter aquele número, significaria que as informações estariam misturadas. Como é que a gente ia descobrir as notas de vocês, as faltas de vocês, os dados de vocês? Só podemos descobrir porque vocês têm esse identificador único. Precisamos descobrir também os principais atributos daquela entidade, daquele objeto. É com esses atributos que nós conseguimos distinguir um objeto do outro, né? Uma dica é o seguinte: identifique somente os atributos essenciais. Você, no projeto de banco de dados, no modelo conceitual, você não precisa identificar todos os atributos, né? Você identifica só os principais para distinguir uma entidade da outra. Ok? Vamos continuar. O passo seguinte é descobrir os relacionamentos entre as entidades. O relacionamento a gente descobre geralmente no verbo. No levantamento de dados, está descrito normalmente o verbo entre uma frase e a outra. Você encontrando o verbo, por exemplo, engenheiro executa projeto, engenheiro faz projeto. O engenheiro faz projeto significa que quando ele faz, o verbo fazer demonstra um relacionamento entre engenheiro e entre projeto. Então, o que você faz? Vá nos requisitos, procure sempre os verbos que você vai encontrar a maioria dos relacionamentos entre uma entidade e outra. Um exemplo: controlar que consultor está alocado em que projeto. Controlar que consultor está alocado em que projeto já identifica que eu quero saber que consultor faz que projeto. O verbo controlar me identifica que existe relacionamento entre os dois. Ora, se existe relacionamento entre os dois, eu vou usar esse relacionamento no meu projeto conceitual. Dica: se não há perspectiva de informação, de ligação entre essas entidades, não faça essa ligação. Muitas vezes os projetistas, eles fazem a ligação de entidades que não precisam ser ligadas. Eles acham que vai existir um relacionamento do futuro, mas esse relacionamento pode nunca vir a existir. Se ele pode nunca vir a existir, ele não é necessário. Quando houver necessidade desse relacionamento, nós faremos esse relacionamento no projeto conceitual, faremos o relacionamento no projeto lógico e no projeto físico, quando nós escrevermos o código de banco de dados, ok? Um exemplo de um relacionamento unário. Porque vocês sabem, os relacionamentos entre entidades de banco de dados, eles têm vários graus. Quais são os graus de relacionamento em banco de dados, em projeto de banco de dados? O relacionamento unário. Esse relacionamento existe quando a entidade se relaciona com ela mesma. Veja o exemplo. Produto, né? Ele pode ser uma peça ou um produto composto. Um composto tem várias peças. Um produto composto tem várias peças. Uma peça
está em vários produtos, mas essa peça também pode ser produto. O que nós temos aqui, então? Um relacionamento, onde a identificação do produto identifica aquele produto, que pode identificar também a peça que compõe o produto. Tá? Como é que nós identificamos facilmente quando existe um autorrelacionamento? Ora, se nós tivéssemos relacionamento binário, e esse relacionamento binário fosse produto e peça, no relacionamento binário, um produto, várias peças, uma peça para um produto. Se produto é a mesma coisa que peça, ora, eu posso transformar esse relacionamento em relacionamento unário. O que eu ganho com isso? Ganho que eu crio apenas uma tabela quando eu for implementar o meu modelo físico e não preciso criar duas tabelas, né? Não preciso manter duas tabelas, não preciso relacionar as tabelas, não preciso atualizar duas tabelas. Então, quando possível, podemos fazer o relacionamento unário. Relacionamento binário num projeto de banco de dados. Veja, o relacionamento binário ocorre sempre que duas tabelas se relacionam. Esse relacionamento binário envolve sempre só duas entidades. Quando eu falei tabela, você desculpe, nós não estamos ainda no projeto lógico. Nós estamos no projeto conceitual. E no projeto conceitual, nós falamos entidade, não falamos tabela, certo? Então, quando duas tabelas se relacionam, chamamos esse relacionamento de relacionamento binário, certo? Vejam só vários exemplos aqui. Eu tenho consultor que se relaciona com projeto, certo? Tenho projeto que se relaciona com cliente. Desculpe, voltando. Tenho projeto que se relaciona com cliente. Tenho consultor que se relaciona com cargo. Vejam, todos esses são relacionamentos binários e ocorrem quando duas entidades se relacionam. Tenho aqui também relacionamento de grau ternário. Quando ocorre esse relacionamento? Quando três entidades se relacionarem através do mesmo relacionamento. Vejam esse exemplo. Fornecedor que se relaciona com peça, que se relaciona com projeto. Esses relacionamentos ternários são necessários quando eu quero descobrir a seguinte informação. Quero saber que fornecedor fornece para que peça, para que projeto. Ora, quando eu quero essas três informações ao mesmo tempo, o relacionamento será ternário, ok? Como é que seria o modelo, o relacionamento unário no modelo lógico? Ora, vocês vejam, voltando lá para o nosso modelo conceitual unário. Vejam, tenho apenas uma entidade aqui, certo? Quando eu mapeei para o modelo lógico, passaram a ser duas entidades. O produto composto e o relacionamento do produto composto com a peça. Então, neste relacionamento aqui, nesta tabela, vai ficar registrada a peça relacionada com o produto. Quando eu for fazer uma pesquisa de que produto tem que peças ou que peça tem que produto, é através deste relacionamento que eu vou obter essa informação, ok? O relacionamento binário gera este exemplo aqui, tá certo? Vocês vejam que praticamente não mudou nada, certo? Mudou apenas que, vejam só, voltando aqui no modelo conceitual, olhem só, um consultor pode fazer vários projetos. Um projeto pode ter vários consultores. Para existir o projeto, precisa existir pelo menos um consultor. Para que o consultor exista, não precisa necessariamente existir nenhum projeto.
Um cargo, vários consultores. Um consultor, apenas um cargo. Poderia exercer vários cargos. Um projeto de um cliente. Um cliente, vários projetos. Significa que aquele projeto só pertence a um cliente. Como é que seria o mapeamento disso para o modelo lógico? Vejam só. Um cargo, vários consultores. Um consultor, apenas um cargo. O que aconteceu? A chave primária de cargo passou a ser chave estrangeira em consultor. É desta forma que a gente vai conseguir obter informação. Que cargos são exercidos por que consultores? Consultor. Um consultor, vários projetos. Um projeto, um consultor. Tá certo? Veja só, aqui eu tenho o código do projeto, o código do consultor, o código do cliente. Se eu tenho essas três informações, eu consigo saber que consultor trabalha em que projeto para que cliente. Que cliente tem que projetos e que consultores alocados. O projeto pertence a que cliente e tem que consultores. Vejam, através dessas informações a gente consegue obter dados que estão ligados através destas chaves aqui. Ok? Vamos avançar um pouquinho. Como é que ficaria o modelo lógico do grau ternário? Vejam, nós queríamos obter aquelas três informações de uma vez só. Queria saber que peça, que fornecedor fornecia que peça para que projeto. Ok? Onde que vai haver essa ligação? Essa ligação vai ocorrer aqui, ó, nesta tabela que foi criada, originada por este relacionamento aqui, ó. Vejam só, aqui é um simples relacionamento, certo? Esse relacionamento se transformou numa tabela no modelo lógico. Essa tabela é que fornece a ligação, ó, com o fornecedor, com a peça e com o projeto, ok? Através dessa ligação é que nós vamos ter informação. Que fornecedor fornece que peça para que projeto? Porque quando ele fez o mapeamento, ele migrou a chave primária de cada um para este relacionamento aqui que se transformou numa tabela. E elas ficaram como chave estrangeira. Então, quando for pesquisar que fornecedor fornece que peça para que projeto, é neste relacionamento que vai ser feita a verificação, para relacionar depois com as três tabelas que se ligam nesse relacionamento. Ok? Bom, cardinalidade máxima do relacionamento. Isso é uma coisa que complica a vida de qualquer um. Complica a vida do projetista, experiente, complica a vida do aluno, complica a vida do professor, complica a vida de todo mundo. Como é que a gente descobre a cardinalidade do relacionamento? É complicado, né? Muitos daqueles, um deste, muitos destes, um daquele, né? Então nós vamos mostrar algumas dicas, algumas pequenas dicas, né? Algumas poucas dicas, para que vocês possam conseguir descobrir essa cardinalidade de maneira fácil. Vejam só, considerando as entidades consultor e as entidades e a entidade projeto, certo? Considerando essas duas entidades, como é que a gente descobre qual é a cardinalidade de cada uma? Tá? Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer a cardinalidade máxima. Depois eu vou fazer a cardinalidade mínima. Tá ok? Vejam só. Vejam só. Na cardinalidade máxima, você vai... Na cardinalidade máxima, você vai pela regra de negócio. É na regra de negócio que você consegue descobrir qual é a cardinalidade máxima entre duas entidades. Então vejam este exemplo. Um consultor executa N projetos. Ó. Um consultor executa N projetos, certo? Um projeto
executado por N consultores. Qual que é a dica aqui? Vejam só. Ok, qual que é a dica aqui? Vejam só, primeiro comece sempre com 1. Pegue a entidade do lado esquerdo e comece com 1. Olha, um consultor executa N projetos. Viram? Comecei com 1. Não comecei com muitos. Pensei sempre em 1. A dica é essa. Comece com 1. Um consultor executa N projetos. Tá ok? Vai para a entidade do lado direito. Um projeto pode ser executado por N consultores. Vejam, comecei com 1 aqui. Comecei com 1 aqui. Estão vendo? Não comecei com N, comecei com 1. Um projeto pode ser executado por N consultores. Ok? Considerando isso, você risca do verbo para trás. Ó. Daqui para cá e risca do verbo para cá. Tá certo? O que sobrou? Ó? Um consultor executa N projetos. Sobrou N projetos para N consultores. Ou seja, a cardinalidade máxima seria N para projeto e N para consultor, entenderam? Mas a dica é sempre começa com um consultor. Começa com um projeto. A dica é essa, 1 para começar e a regra de negócio na segunda parte. Deu para entender, pessoal? Acho que é tranquilo, né? Bom, a cardinalidade máxima, a dica para descobrir é essa. E a cardinalidade mínima? A cardinalidade mínima é diferente. Enquanto a cardinalidade máxima saber quanto um elemento da entidade A tem de relacionamento com os elementos da entidade B e vice-versa, a cardinalidade mínima não procura saber isso. A cardinalidade mínima procura saber se existe dependência para ser criada uma entidade da outra. Por exemplo, preciso ter criado a entidade A para poder criar uma linha na entidade B ou na tabela B. Preciso ter criado uma linha na tabela B para criar uma linha na tabela A. Isso é dependência, não é igual à cardinalidade máxima. Mas vamos dar uma dica para vocês de como é que vocês descobrem de uma maneira fácil essa cardinalidade mínima. Façam uma pergunta, ó. Por exemplo, naquele caso do projeto engenheiro. Preciso de, no mínimo, um projeto para cadastrar o consultor. Desculpa, eu falei engenheiro, entenda o consultor, ok? Preciso de, no mínimo, um projeto para cadastrar o consultor? Se sim, se não, vamos pelo não aqui, ó. Se não, então a cardinalidade mínima do lado de projeto é 0. Ou seja, não preciso ter o projeto para cadastrar o consultor, ok? Fazendo do outro lado, preciso de, no mínimo, um consultor para cadastrar o projeto? Se sim, se eu preciso ter o consultor para cadastrar o projeto, então a cardinalidade mínima do lado de consultor é 1, ok? Então ficaria assim, né? Um consultor na mínima. Um consultor precisa existir para que eu possa cadastrar projetos. Mas eu não preciso ter nenhum projeto cadastrado para cadastrar consultor, ok? Vamos continuar. Supondo que nós fizemos um bom projeto, que nós seguimos essas dicas, que nós levamos em consideração as informações do cliente no levantamento de dados, fizemos bons requisitos, descobrimos as entidades certas, descobrimos o atributo identificador certo, os atributos principais corretos, fizemos o relacionamento certo, fizemos as cardinalidades certas, terminamos de fazer o modelo conceitual do banco de dados, o projeto de banco de dados, projeto conceitual. Qual seria o passo seguinte? O passo seguinte seria mapear esse modelo conceitual, esse projeto conceitual, para
o modelo lógico, o projeto lógico, tá certo? E o que é o projeto lógico? Vamos descobrir, tá? Quando eu tenho no modelo conceitual um relacionamento, por exemplo, que fosse 1 para 1 na cardinalidade máxima, qual seria a regra que eu deveria aplicar para poder gerar o meu projeto lógico? Vejam só, se o consultor faz vários projetos e um projeto pode ter vários consultores, a regra entre os dois, a cardinalidade máxima, seria N para N, certo? Vamos voltar lá na cardinalidade do relacionamento. Existem exemplos ali que nós mostramos para vocês, com cardinalidade N para N, com cardinalidade 1 para N. Não chegamos a fazer nenhum exemplo de 1 para 1. Mas vamos supor que existisse um exemplo de um pedido para uma nota fiscal. A cardinalidade seria 1 para 1. Eu só quero ter uma nota fiscal para que pedido. Quando eu tivesse a cardinalidade 1 para 1, como é que eu mapearia para o modelo lógico? Bem, a regra é o seguinte, quando a cardinalidade for 1 para 1, você coloca a chave primária de uma das entidades como chave estrangeira da outra entidade. Pode ser tanto da A para B, quanto da B para A. Porém, se porventura, naquele exemplo, existir um número maior de elementos numa das entidades, o que é raro, então você pega a chave primária da que tem menos elementos e coloca como chave estrangeira na que tem mais elementos. Ok? Ok? Bom, quando o relacionamento tiver cardinalidade 1 para... Quando tiver relacionamento com cardinalidade 1 para N, qual que é a regra de mapeamento do modelo conceitual para o modelo lógico? A chave primária da entidade cuja cardinalidade for 1 deverá ser chave estrangeira na entidade cuja cardinalidade é N. Aí nós já podemos chamar de tabelas, né? Então vamos repetir chamando de tabelas. A chave primária da tabela cuja cardinalidade é 1 será chave estrangeira na tabela cuja cardinalidade é N, ou seja, que depende, aquela N depende da que é 1, ok? No relacionamento N para N, no relacionamento N para N, a regra é diferente. No relacionamento N para N, cuja cardinalidade, né, é N para N, a cardinalidade do relacionamento é N para N, certo? Nós teremos a criação de uma tabela que vai associar as duas tabelas que existiam no modelo conceitual, tá? Vamos voltar aqui num exemplo que nós fizemos anteriormente. Vejam só, vimos aqui nesse exemplo, no modelo conceitual de relacionamento ternário, que fornece um relacionamento, certo? Um relacionamento em 3 tabelas, ok? Vamos passar para o modelo lógico. Vejam só, foi criada uma tabela associativa para associar
as três entidades que anteriormente eram ligadas através de um relacionamento. E essa tabela vai conter a chave primária de cada uma dessas entidades. Vejam só, a entidade fornecedor tem aqui o ID do fornecedor. A entidade peça tem aqui o número da peça. A entidade projeto tem aqui o número do projeto, certo? Então vejam só, as três chaves primárias passaram a ser chaves estrangeiras na associação entre essas três tabelas, que na realidade será também uma tabela, pois é através dela que nós vamos conseguir obter informações nas três tabelas. Começamos fazendo a seleção aqui e ela vai fazer a ligação com as três tabelas, ok? Vamos voltar lá para onde estávamos. Pessoal, vejam só. Elaborar projeto de banco de dados é executar uma sequência de passos que pode parecer até um algoritmo, se você fizer nessa sequência certinha. Veja, levantamento de dados, definição de requisitos, identificação das entidades, como identificar as entidades, quero guardar disso, quero guardar dados disso, tenho muitos disso, isso tem muitas propriedades. Descobrimos entidades, que é uma coisa importantíssima para a gente desenvolver aquele projeto. Descobrirmos as entidades, vamos identificar os relacionamentos. Vou precisar ter informações da entidade A relacionada com a entidade B. Vou precisar saber que engenheiro fez que projetos. Então, olha, engenheiro faz projetos, o verbo fazer projetos. Ok, preciso relacionar engenheiro com projeto. Descobrir os relacionamentos, identificando, logicamente, o grau de relacionamento, se é unário, se é binário, se é ternário, certo? Identifiquei os relacionamentos, vou partir para a cardinalidade máxima. Cardinalidade máxima, um elemento da A tem ligação com quantos elementos da B? Um elemento da B tem ligação com quantos elementos da A? Descobri a cardinalidade máxima. Vou partir para a cardinalidade mínima. Preciso ter um elemento da B para criar um elemento da A? Não, zero na B. Preciso ter um elemento da A para criar a B? Não, zero na A. Se eu precisasse ter um elemento antes da A, seria 1 na A. Pronto, descobrimos a cardinalidade mínima. Qual o próximo passo? Vamos mapear para o modelo lógico relacional. E por que relacional? Porque nós estamos adotando a tecnologia relacional. Os bancos de dados Oracle, Sybase, MySQL, enfim, vários bancos de dados, a tecnologia dominante é relacional. É por isso que nós adotamos essa regra de mapeamento do modelo conceitual para o modelo relacional. A gente chama lógico relacional por causa disso. E se fosse um banco de dados orientado a objetos? Bem, as regras não seriam as mesmas, seriam diferentes. E se fosse um banco de dados de um outro tipo? As regras não seriam as mesmas. Nós vamos fazer esse mapeamento do modelo conceitual para o modelo relacional, lógico relacional, porque a tecnologia é relacional, ok? Então, o mapeamento envolve essas três regras que nós falamos. Se o relacionamento for 1 para 1, a chave primária da entidade A pode ser chave estrangeira na entidade B. Ou a chave primária da entidade B pode ser chave estrangeira na entidade A. É através dessa ligação de chave estrangeira que nós vamos conseguir obter as informações. Que pedido corresponde a que nota fiscal? Que nota fiscal corresponde a que pedido, ok? E no relacionamento, cuja cardinalidade é 1 para N. Neste relacionamento, não tem discussão. A chave primária
da entidade cuja cardinalidade é 1 será chave estrangeira na entidade cuja cardinalidade é N, tá certo? Então, supondo que na regra de negócio de uma empresa de engenharia, um engenheiro pudesse fazer vários projetos, mas um projeto só pudesse ser feito por um engenheiro responsável. É difícil, mas pode acontecer. Supondo que a regra de negócio fosse essa, então, a chave primária de engenheiro seria a chave estrangeira em projeto, ok? Quando eu fosse fazer a seleção de que engenheiros são responsáveis por que projetos, ora, bastaria procurar na coluna de chave estrangeira o engenheiro que é responsável por aquele projeto. Pronto, sei que projetos são de cada engenheiro, ok? Quando o relacionamento é N para N, óbvio, eu tenho que criar a tabela de associação para conter a chave primária da entidade B e a chave primária da entidade A como chaves estrangeiras. Só dessa forma eu consigo ligar uma linha da entidade A com várias linhas da B e uma linha da B com várias da entidade A. Perceberam? Estando pronto o modelo lógico, o projeto lógico relacional, nós poderíamos partir depois para o projeto físico, que seria o código, né? O código provavelmente em SQL, certo? Bem, não é objeto da nossa aula tratar do modelo físico, mas seria o passo seguinte, tá ok? Vejam só, espero que tenham tirado dúvidas de vocês, tá certo? Que tenha ajudado com essas dicas, tá certo? E espero que vocês aproveitem bem essa aula. Eu agradeço muito, estou à disposição de vocês, ok? Obrigado.